Olá, meus irmãos. Nós estamos na sala de grego 1. Sejam todos bem-vindos. Você que está me assistindo, onde estiver chegando esse vídeo, que Deus possa te abençoar com esse tempo aqui, conteúdo, com o nosso relacionamento. Um abraço especial aos meus alunos do Seminário Presbiteriano. Forte abraço a todos vocês. Espero que esteja tudo bem. Eu estou aqui, como de costume, com o meu café delicioso. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é o substantivo neutro, que nós não temos no português. Mas nós já estamos com o trilho dos substantivos na cabeça. São os casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo, tanto no singular como no plural. Então nós estamos com esse trilho e vamos passar agora para os neutros e vamos ver também os artigos neutros. Antes disso, eu vou corrigir os exercícios, corrigir o teste de vocabulário. Então vai ser um tempo bem legal com vocês, eu tenho certeza disso. Então vamos orar. Pai, obrigado. Quero te agradecer por esta oportunidade ímpar, Senhor, que o Senhor nos dá de poder estudar o grego koiné, de poder, Senhor, começar a ler as escrituras, ver palavras ali que nós já aprendemos. É uma alegria muito grande, porque o nosso desejo é ir à fonte, Senhor. Nós queremos beber na fonte. Nos dê da tua graça, nos dê luz, nos dê correção, nos dê, Senhor, graça, que eu possa ser usado por ti para abençoar a vida dos meus irmãos, Senhor, inspirá-los a amar a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado. Eu quero orar por eles, por mim. Nós estamos na mesma caminhada, Senhor, e eu quero te agradecer por isso. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos, mãos à obra. Vamos lá. Vou aqui para o canto superior da tela. Então, aqui, ó. O que nós vamos ver hoje? Então, substantivo neutro, né? Terminado em ômicron, ni, segunda declinação. 10/9. Então, os objetivos. Ao final você deverá estar apto, ou estará apto a aprender. Fazer o teste de vocabulário 3, a fazer os exercícios do parágrafo 70, letras D, F, G, a fazer a revisão do uso do primeiro grupo de preposições, é o que nós vamos fazer, e ter um exercício exatamente sobre isso. Então nós vamos usar esse último exercício, a transformação do português para o grego, para nós treinarmos essa revisão do primeiro grupo de preposições. E depois você vai estar apto a aprender a declinar e denominar o paradigma biblion e também o artigo masculino, não, neutro. Saiu masculino aí, mas é neutro. Aqui eu estou no PDF, eu não posso mudar aqui. Então, você ponha neutro aí nas suas anotações. Leia e analisar o texto de Filemão 6 e 7, como tem sido muito legal. Porque é a prática, irmãos, nós queremos chegar nesse ponto. E nada melhor que já se envolvendo com o texto. Tem gente que fica com medo, aí não vai para o texto, nunca vai para o texto desse jeito. Nós temos que começar a ir ao texto. Então, meus irmãos, nós começamos a falar do logos e do rho, é o artigo masculino e o substantivo masculino da segunda declinação. Então, nós vemos 3 partes importantes no curso: o reino dos nomes, o reino dos verbos e os vocabulários. A junção disso vai dar exatamente o seu amadurecimento, o seu crescimento para interpretar. Eu ponho aqui, ler, interpretar, entender e aplicar o Novo Testamento à sua vida. O objetivo de nós estarmos estudando grego é para aplicar às nossas vidas, ok? Esse é o objetivo. Isso vai nos dar muita alegria. Veja, então tem os vídeos semanalmente, os exercícios que você pode ir participando e vai ser um tempo muito bom. Então a nossa aula hoje começa
né, com o teste de vocabulário, depois os exercícios do parágrafo 70, como nós falamos. Depois nós vamos fazer as declinações tanto do artigo como do substantivo neutros. E depois nós vamos aplicar isso a uma leitura exegética de Filemon 6 e 7. Vamos então, primeira parte, o teste de vocabulário, irmãos. Está aí. Ramártalos. Veja que tem um alfa. E esse alfa aqui com aspiração forte. Vê que a vírgulazinha está para dentro e não para fora. Tá vendo aqui? Então, ramártalos é uma aspiração forte, pecador. Episcopos, supervisor, bispo. Uranos. Veja, Uranos. Nós temos aqui o que? Um ditongo, ômicro Y, que o som fica U. Por isso que eu falei Uranos, céu. Thanatos, morte. Stefanos, aí vem a palavra Estevão, vem daqui. Coroa. Karpos, fruto. Ruios, filho. Oikos, nós já conhecemos bem, casa. Parácletos, advogado, ou então ajudador. É isso que o Novo Testamento ali em João chama, quando Jesus fala que enviaria o Parácletos, o Espírito Santo. Ajudador, sustentador, e ele vos guiará toda a verdade do Pai. Filos, irmão. Kairos, tempo, época. Amnós, cordeiro. Didáscalos, mestre. Laos, povo. Oftalmos, olho. Quando você fala vou ao oftalmologista, vem daqui essa palavra. Thronos, veja que não é tron, porque começa com feta. Aqui, ó. Thronos. Ó, o acento mostrando a sílaba tônica. Thronos. Trono. Tiflos. Cego. Zelos. Zelo. Stauros. Cruz. Ri, mais uma com a aspiração forte. Himnos. Hino. Naos. Santuário. Bem parecido. Naos e Laos. Chronos. Tempo. Orlos. Multidão. Artos. Pão. Ok, então? Esse é o teste. Eu espero que você tenha se dado muito, muito bem. Agora, a correção dos exercícios do parágrafo 70, letras. Aqui, parágrafo 70, letras D, F e G. Então, vamos para a letra D. Denomine o caso da palavra tiflo. Tiflo. E a tradução. Vamos então aqui, letra D, tiflo. Vocês veem aqui a característica de quê? De um dativo, porque um ió está subscrito. Então, para denominar um substantivo, eu preciso colocar em ordem e indicar caso, lembram disso? Gênero e número. Então, na sequência, caso, primeiro, o caso é dativo. Gênero, masculino, tiflos, que é o nominativo dele. E o número, singular ou plural? Singular. Então eu ponho aqui dativo masculino singular do substantivo tiflos, que é igual a. Então você está falando sobre esse aqui. Tudo isso aqui, ó, está falando sobre esse. E agora a tradução dele: ao, para, com, em ou cego. Então pode ser ao cego, para o cego, com o cego ou em o cego, no cego, né? Dá até para pensar no cego, né? Mas não tem nada a ver. Veja, letra F, traduzir. Vamos para a letra F aqui, ó. Letra F. Jonas 1:9. Doulos kyrio egoimi.
Primeira coisa que você tem que ver, o verbo. Então, o verbo de ligação, o verbo ser, eu sou, está na primeira pessoa. Eimi, primeira pessoa. Você vai atrás agora do sujeito, ego. Ego eimi, eu sou o quê? Então, ele está ligando o ser, o ego, com uma característica dele, que é o que? Doulos kyrio. Doulos, que é o que? Está no nominativo, que é o predicativo do sujeito. Se lembram? No nominativo vai ter o predicativo do sujeito e o sujeito. Então você põe no caso nominativo. Doulos não é o sujeito dessa frase. Doulos kyrio. Então, servo de... o servo do Senhor. Eu sou o servo do Senhor. Então fica aqui, ó. Escravo do Senhor eu sou. Pois primeiro a gente faz, irmãos. Deixa eu voltar aqui. A gente faz a primeira tradução literal ao pé da letra e depois nós fazemos a tradução idiomática, ou seja, nós arrumamos ela estilisticamente para ficar uma colocação perfeita no português. E é isso que eu fiz aqui. Então, traduzi ao pé da letra, para não estar inventando nada. Tá ok? Então, deixa eu me colocar aqui. E aí, perdão, abri aqui sem necessidade o Word. Deixa eu voltar aqui. Então, o que eu fiz? Agora eu vou traduzir na forma. Então, escravo do Senhor eu sou. Como é que eu ponho na forma idiomática, organizada, estilizada? Eu sou escravo do Senhor. E veja que o do está entre parênteses. Por quê? Porque aqui eu não tenho um artigo. Eu não tenho aqui um artigo, nem aqui. Então, por isso que eu ponho entre parênteses. Poderia estar traduzindo aqui, eu sou um escravo do Senhor. Né? Poderia ser assim. Agora, a próxima, Marcos 3:28. Tois huios ton anthropon. Veja, tois huios ton anthropon. O primeiro aqui, o artigo está no dativo e ele está no plural. Depois, acompanhando o dativo plural do substantivo que ele está, né, que ele está definindo, que é um artigo definido, ton anthropon. Então aqui também eu tenho o que? Um caso, mas é um caso diferente, porque aqui é o que? Está no genitivo e plural, anthropo também. Então tem dois artigos aqui, um no dativo plural, que está definindo huios também, que está no dativo plural. E o ton é um artigo que está definindo o próximo substantivo. Ton, que é o que? No plural também, sendo que no caso genitivo. E acompanha aqui o substantivo no caso genitivo. Anthropon. Então, tois huios, aos filhos de quê? Dos homens. Ponto final. Tá aqui, ó. Aos filhos. Aqui eu coloquei errado, é dos homens, tá? Vocês mudem aí, dos homens. Como tá no PDF, eu não posso mudar aqui. Mas você vê que é acompanhar o raciocínio que você não erra. Né? Rodon tu theu didaskeis. Aqui, irmãos, veja. Rodon. Qual é o substantivo no nominativo? Rodos. Rodos. E aqui, tu, theu. Está no genitivo. Esse aqui está no acusativo. É um objeto direto, aqui no genitivo. E aqui didaskeis, que é o verbo. Está o didaskeis, está na segunda pessoa. Lembra? Didasco ou didaskeis? Didasco, eu ensino. Didasque, tu ensinas. Então, tu ensinas o quê? O caminho do Senhor. Então fica aqui, Marcos 3:20. Cadê? Aqui, ó. O caminho de Deus tu ensinas. Eu pus ao pé da letra. Tu ensinas o caminho de Deus.
Observação: o substantivo rodós é feminino, é uma exceção. Você pode conferir o parágrafo 69, que também vai ter o re-rodós, é esse, re-éremos e re-tribós. Todos os três terminam em ômicro sigma, a maioria avassaladora é masculino, mas tem esse que é feminino. Esses três, rodós, éremos e tribos, que terminam em ômicro sigma, mas ele é o que? Ele é feminino. Então, cuidado. Deixa eu ver se ele colocou aqui. Não colocou. E eu coloco aqui, ó. Ele é um feminino, então ele vai vir aqui. Na verdade, eu não coloquei. Ele vai vir aqui com o artigo que a gente vai ver na aula que vem. A declinação do artigo feminino. Eu não coloquei, mas é o re. Re-rodós. Você pode ver isso no parágrafo 69, ali nas observações. João 1:29. Roamnos tu theu. Aqui, o cordeiro, a gente acabou de fazer o teste, de Deus. Então já está na ordem direta. Tá aqui, ó, o cordeiro de Deus, que eu já fiz. Agora, Marcos 12:25. Eisin hos angeloi entois uranós. Então, eisin, do verbo eimi. Eimi, ei, estin. Esmen, este, eisin. Terceira pessoa do plural. Eles são, ou que? Ou eles estão. Então, vamos colocar aqui, eles são ou eles estão, por enquanto, como anjos entois uranós. O en aqui pede o quê? O caso dativo. Proses en ekapó. O en pede na frente dele tanto o artigo como o substantivo no caso dativo. E é o dativo plural. Então, vamos lá para o Marcos 12:25. Eu pus ao pé da letra, são como os anjos no céu. Ou estão como os anjos no céu. Então, aqui, ó, o sujeito, ele está oculto no verbo. Tá aqui, ó, eles são como anjos no céu. Então, aqui, eu pus são ou estão, né? Tem que olhar o texto, o contexto, para ver a melhor tradução. Observação: lembrar que a preposição em, coloquei isso aqui, exige o substantivo posterior e também, no caso aqui, o artigo, no caso dativo. O em chama e exige o dativo. Lucas 6:41. Lucas 6:41. Ento oftalmo, tu adelfu. Em vai pedir também dativo. Então, o artigo to, que a gente vai ver daqui a pouco, oftalmo, tu adelfu. Então, aqui, ó, no olho do adelfu, do irmão. 6:41, Lucas 6:41. Aqui, ó, no olho do irmão. A tradução fica igual. Agora o próximo, João 9:35 e 38. Ele fez uma mescla aqui, juntou dois textos. Su, que é tu, pisteues eiston huion tu anthropo, pisteue kyrie. Então, tu, pisteues, está na segunda pessoa. Então, isso aqui é o sujeito. Segunda pessoa, tu crês eiston huion. Ao pé da letra é para o filho. Vê que o eis pede o quê? Um artigo e um substantivo no caso acusativo. Proses en ekapó. O eis vai pedir o quê? Vai pedir o caso acusativo. Então, ao pé da letra, tu crês para o filho
para dentro, deslocando. Tu crês em deslocamento para o filho, e não é qualquer filho. A origem dele, tu anthropo, filho do homem, e um ponto de interrogação, que é o ponto e vírgula em grego. E aí vem a resposta, pistel, eu creio, Kyrie, ó Senhor. Que esse aqui é um caso que a gente quase não usa no grego neotestamentário, aparece pouquíssimas vezes em relação ao número de palavras, mais de 150 mil palavras, aparece menos de 900 vezes Kyrie, Kyrie, ó Senhor, que é um vocativo. Então, vamos lá para João, a tradução, João 9,35. Eu ponho aqui uma observação. Tu crês no Filho do Homem? Eu creio, ó Senhor. Eu grifei aqui, ó. Observações. Lembrando que há um vocativo aqui que foi negritado. Esse que eu negritei, que eu falei do vocativo. Há também uma preposição de deslocamento eis, né? Crê em direção ao Senhor, em direção ao lugar ou pessoa. No caso do deslocamento, tem em direção ao Filho do Homem. É interessante notar que quando falamos que cremos no Senhor, há o deslocamento em direção a Ele. Seja indo para que Ele nos console, para seguir seus passos, imitá-lo. Enfim, há um deslocamento para seguir o Mestre. Está aqui, ó. Não posso dizer que creio realmente no Senhor se não o sigo, se não gosto de Bíblia, de oração, de ir à igreja, enfim. Se a pessoa age assim, ela é campo missionário, ela não é missionária, como diria Corrie ten Boom. Ok, gente? Isso é importante demais. E aqui eu chamo a atenção que há um deslocamento. Crer não é algo estático, não é algo teórico, é algo prático, é um deslocamento para um determinado lugar, e aqui no caso para determinada pessoa, que é o Senhor, o Filho do Homem. Isso é um texto bíblico, mostrando gramaticalmente que o quê? Eu quando creio, eu me desloco em direção ao Senhor. Eu amo o Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu sigo ao Senhor, eu amo a palavra do Senhor, eu amo a igreja do Senhor, eu amo o povo do Senhor. Agora, quem não tem esse amor, ele não se desloca. Ora, se não se desloca é porque não teve o quê? Em primeiro lugar, aquilo que eu falei lá em Lucas, uma das aulas que nós tivemos, que é o quê? Aquele que crê em mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está entendendo? Tem que haver essas três coisas. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, as dificuldades, o preço do discipulado cristão e seguir ao Senhor. Se não tem isso, a pessoa tem que fazer a pergunta. Às vezes está no seminário e não tem essa convicção. Gosta de outra coisa, não gosta das coisas do Senhor. Não é missionário, é campo missionário. Atos 9,31. Entofobotukirio. Tá vendo o en aqui? O en vai exigir o quê? Caso dativo. Prosés enecapó. En é o caso 3. 1 é o nominativo, 2 é o genitivo, 3 é o dativo. Entofobotukirio. No temor do Senhor. Tá certo? É a tradução 931. No temor do Senhor. Atos, agora Atos 7:26. Adelphoi este. Adelphoi este. Adelphoi tá o quê? Nominativo plural. Irmãos. Este. Segunda pessoa do plural, do verbo eimi. Sois irmãos. Tá aqui Atos, todos os textos bíblicos, irmãos. Irmãos sois, ou vós sois irmãos, né? Na forma estilizada. E agora, Romanos 13:4. Theodiáconos. De Deus, diáconos, servos. Na forma direta, servos de Deus. Tá aqui, Romanos, de Deus, servo. Servo de Deus. Ok? Deixa eu ver se está diáconos. Está no singular, diáconos, servo de Deus. Romanos 14:8. Tu Kyriou es men.
Então, do Senhor, isso aqui está na primeira pessoa do plural, do verbo eimi, do verbo ser, esmen. Somos do Senhor. Não, do Senhor somos na forma ao pé da letra. Agora, colocando na forma direta. Nós somos do Senhor. Romanos 14, 8 está aqui. Do Senhor somos, nós somos do Senhor. É muito importante que você tenha esse direcionamento. Fazer ao pé da letra e depois estilizar. Gálatas 6,14. Em to instaurou. Em pede o quê? Dativo. Em o cruz. Na cruz. Porque é interessante, cruz no grego é masculino. Quando passa para o português é feminino. Na cruz. Aqui. Na cruz. E 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Oftalmoi kyrio. Então, oftalmoi. Olhos do Senhor. Kyrio. Não é qualquer olhos. São os olhos do Senhor. Olhos do Senhor. Tá aqui. Então, 1 Pedro vai dizer que olhos do Senhor. Letra G. Agora nós vamos fazer o caminho oposto do exercício da letra F. Vamos fazer o caminho oposto, passar do português para o grego. Vamos lá. Traduzir do português para o grego. Jesus diz, : eu sou o pão do mundo e o caminho ao céu. Então, Jesus, eu só esqueci de colocar o Ró aqui. Ró Jesus. Legei, diz, terceira pessoa. Jesus, terceira, é o sujeito. Então vai pedir terceira pessoa do singular do verbo. Jesus legei. Ó, ponto alto aqui ou 2 pontos? Ponto alto é o 2 pontos no grego. Eu sou o pão do mundo. Egoimi, tá vendo? Eu estou usando aquele de novo. Roartos. Por quê? Porque é um predicativo do sujeito aqui, ó. Roartos tu cosmo. Então, eu sou o pão, não sou qualquer pão. Qual a característica desse pão? Pão do mundo. Egoemi roartos tu cosmo. E cai o caminho ao céu. Então, aqui eu volto a repetir, ó. Rodós parece, igual o Denorex, para o pessoal mais antigo aí. Re-rodós. Tá vendo aqui? Parece masculino. Se fosse masculino, eu tinha que colocar aqui ro-rodós. Como é feminino, é re-rodós. E a gente vai ver na aula que vem. Não se desespere. Re-rodós, vamos ver o que? Os artigos femininos. Re-rodós, to, urano. Caminho ao céu. Então, tá vendo aqui? Caminho ao céu. Então, Jesus lege egoimi ruartos tu cosmo kai rodós tu urano. Tá vendo aqui, ó? Rodós, eu ponho uma observação. Eu vou estar mandando essa aula para vocês. Acompanhado de seu artigo feminino que aprenderemos na próxima lição. Então tá aqui. Próximo. Os irmãos não jogam pedras no deserto? Roadelfós, os irmãos. Roadelfós. Não. Por que eu pus o U aqui? Poderia ser uki ou ur. Por que eu pus aqui? Porque na frente vem uma consoante. Então tem que pôr o U. Adelfós, não. Jogam, terceira pessoa. Aqui eu coloquei errado. É roi adelfoi. Perdão, irmãos. Mudem aí. Roi adelfoi. O balucim. Aqui ao invés de balo é balucim. Os irmãos não jogam pedras. Eu coloquei também no singular. Coloquei tudo no singular. Eu devo ter visto no singular. Meu pai. Então, se fosse o singular aqui, o irmão não joga pedra no deserto, seria esse aqui, ó. Roadelfós, o balilithos entoeremos. Ponto de interrogação. Mas passando para o plural, seria o quê?
E eu vou escrever agora no papel para você ficar, perdão, deixa eu arrumar um papel aqui, só um momentinho e uma canetinha, eu já vou escrever para vocês, para você ficar com o exercício correto. Eu que coloquei no singular. Então vai ficar assim: Roi adelphoi, Roi adelphoi, o baluci, baluci, lithos, lithoi, lithus, lithus, en T, e o restante está certo. Eremos. Então fica assim, ó. Ou seja, Roi adelphoi o balucim, lithos, não é lithos, tá errado. Lithus, ente eremos, ponto de interrogação, ente eremos, tá ok? É assim que é o certo. E aqui você vai olhar que eu coloquei outra coisa errada também. Aqui, em vez de ser, se fosse no singular, o irmão não joga pedra no deserto. Pedra aqui é lithon. Seria um objeto direto. Ok? Então, corrijam aí de novo aqui, ó. Roi adelphoi, o baluci, lithus, ente eremos, Roi adelphoi, deixa eu ver se eu coloquei certo, tá certinho. Roi adelphoi, o balucin lithon, lithus, ente eremos. Ok? Essa é a forma certa. Peço perdão. Para casa, para dentro da casa, em casa, para fora da casa e partindo da casa. E aqui, meus irmãos, eu vou estar fazendo essa revisão de quê? Do grupo de preposições que eu falei que tinha um exercício sobre isso. E aqui está o exercício. Para casa, para dentro da casa, em casa, para fora da casa, partindo da casa. E eu vou usar essa figura aqui, ó. Pros, eis, en, ec, apó. Francisco Leonardo fez esse exercício para que nós tenhamos o quê? Nós tenhamos o quê? Uma frase que tenha todas essas preposições de primeira ordem. Então, pros, olha aqui, 4. 4 é o quê? 4 é acusativo. Eis, 4, acusativo. Então, pros e eis exigem o substantivo ou o artigo na frente que seja o quê? No caso, acusativo. En, 3, que é o quê? Dativo. E o ec e o apó, 2. Vocês veem o 2 aqui, que é o genitivo. Então, prosés, acusativo, exige, essas preposições exigem o caso acusativo. En, dativo, e ec e apó, genitivo. Vejam, pros e eis, o ec e apó são partículas de deslocamento. Pros e eis, deslocamento para dentro de algum lugar ou em direção a uma pessoa. Pros, né? Indo para. Eis, na iminência de chegar. En, em, que é uma partícula de quê? De estado, não tem movimento. E ec e apó, aqui o ec saindo e aqui na iminência de sair, partindo de. Então aqui, como é que vai ficar? Para casa. Casa é oikos. Então eu coloco agora o oikos no caso acusativo. Por quê? Porque o pros pede o acusativo. Pede não, ele exige. Pros ton oikon. Faltou o acento aqui, oikon. Agora, o eis também pede o acusativo. Então, eis ton oikon. Para casa, para dentro da casa. Está vendo? Na iminência de entrar na casa, mas está se deslocando.
Em casa, o en pede o quê? Pede o dativo, 3. Ento, noiko. E agora, o ek e o apó pede o caso genitivo. Ek, tu, oiku, apó, tu, oiku. Então, para casa, para dentro da casa, em casa, para fora da casa e partindo da casa. Prostonoikon, nestonoikon, entonoiko, ek, tu, oiku, apó, tu, oiku. Outro detalhe aqui, vocês estão vendo aqui, ó, prós, o acento é agudo, né? E apó também. Veja aqui, ó, prós, agudo virou grave, tom, agudo virou grave. Por quê? Porque sempre é uma regra do grego. Quando tem um agudo e tem uma palavra na frente, ele vai virar grave, assim por diante. Veja aqui, tom, aqui também, apó, tá vendo? Isso é uma regra gramatical grega, tá certo? Então, até aqui nós vimos essa revisão que foi muito importante e ao mesmo tempo nós fizemos o que? A revisão das preposições. Eu espero que você esteja indo bem, tranquilo, entendendo. Tá? Sempre a gente vai repetir. Sempre. Por isso, irmãos, tem que fazer o que? Os exercícios. Tem que memorizar o vocabulário para que a teoria fique bem sedimentada no seu coração. Agora vamos lá para a próxima parte da nossa aula. Vamos lá, vamos voltar aqui para a tela. Declinar e nomear ou denominar o paradigma biblio e também o artigo to. Então veja aqui. Primeiro, nominativo singular, genitivo singular, dativo singular, acusativo singular. Tudo no singular. Bibli é a raiz aqui, ó, onde está de azul. Você vai ver que ele vai se repetir nos outros casos. Bibli, bibli, bibli. E aqui no plural também. Bibli, 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 bibli. O que vai mudar? Vai mudar aqui a parte final do substantivo. Né? E, então, aqui no nominativo singular, biblion. No genitivo singular, biblio. No dativo singular, biblio. Acusativo singular, biblion. Nominativo plural, biblia. Genitivo plural, biblion. Dativo plural, biblios. Acusativo plural, biblia. Agora, as nossas considerações. Biblion e biblion é igual, ó, nominativo singular, genitivo ou acusativo singular. São iguais na grafia. A tradução aqui, livro e livro, sendo que aqui é o que? Aqui é sujeito e aqui é objeto direto. Veja agora, biblio, esse final aqui e esse outro final, ou seja, do genitivo singular e do dativo singular, vem de onde? A grafia é igual à do masculino. Se lembra? Logo e logo. Então é só acrescentar o do masculino aqui, a mesma grafia. Tá vendo? De um livro em para com a um livro. E aqui eu repito. Então, o genitivo tem essas características. Você sabe o nominativo, você sabe o genitivo, é só repetir. Logicamente, a tradução vai ficar diferente. Aqui a tradução está igual à grafia, mas o sentido é diferente. Aqui é um sujeito e aqui é um objeto direto. Agora, o genitivo singular e o dativo singular, o final dele é igualzinho do masculino. Logo, se lembra do paradigma? E logo. Então, põe biblio, biblio. De um livro em para com a um livro. Mesma coisa no plural. Quem sabe nominativo plural, sabe o acusativo plural. Biblia, biblia. Daqui é que vem a nossa palavra Bíblia, transliterada. Então, aqui, ó, livros, livros, sendo que aqui é sujeito e aqui é objeto direto. Então, a Bíblia é uma coleção de livros. Biblion, olha aqui, a mesma coisa, eu pego do masculino, on e ois. Logon, logos. Olha aqui, biblion, biblios.
Biblion, de uns livros, e aqui em para com a uns livros. E aqui eu quero voltar na tela principal para conversar com você. Você está vendo por que eu comecei os substantivos pela segunda declinação? E por que eu comecei pelo masculino? Porque se eu sei o masculino, eu sei praticamente o neutro. Praticamente. Porque o genitivo e o dativo singular, o final vai ser igual de logos. E o genitivo e o dativo plural vai ser igual de logos. É por isso que eu comecei, para facilitar. Eu estou aqui, dentre outras coisas, para organizar o seu pensamento. Quero que você entenda isso. Então, estou te ajudando a organizar o seu estudo. Quem vai fazer o estudo é você. Quem vai ralar é você. Quem vai perseverar é você. Mas eu vou estar junto com você. Você aí um paráclito, né? Junto com você nessa tarefa. E com muita alegria eu faço isso, porque eu gosto. Então vamos voltar aqui. Por isso que nós fizemos. Deixa eu colocar aqui na parte superior, bem superior mesmo. Por isso que nós começamos com lá. Repetindo aqui, ó, quem sabe nominativo singular, sabe o acusativo singular. Quem sabe o nominativo plural, sabe o acusativo plural. E quem sabe o de logos, o genitivo e o dativo singular e plural, sabe o genitivo singular e dativo, o genitivo singular e dativo singular, o genitivo plural e dativo plural do neutro. Tá aqui, ó. Agora, gente, os casos em relação ao artigo. Veja, o artigo lá no masculino era ró, aqui é tó. Mas a mesma coisa, quem sabe o artigo no nominativo, sabe no genitivo, porque repete. Igualzinho aqui, ó, biblium, biblium. Aqui é tó, tó. E aqui no meio, quem sabe o genitivo e o dativo singular do substantivo e do artigo é o mesmo, o tu e o to. É o mesmo artigo, gente. A mesma grafia. E aqui, no plural é o tá, repete aqui, ó. Nominativo plural, acusativo plural. E da onde é que vem esses dois aqui? Iguais ao masculino. Iguais, a grafia igualzinha. Agora veja a tradução. O, a. Por quê? Porque é um neutro. Quando a gente vai traduzir para o português, pode ser a coisa, pode ser alguma coisa que nós vamos traduzir com o, como se fosse masculino, mas não é. A gente tem que ter um entendimento do grego. A gente está traduzindo para o português, não tem problema. Mas você está trabalhando com o grego. O, a, do, da, a para com, em, a, o, a, os, as aqui, sendo que aqui é nominativo e aqui é acusativo. Dos, das, a para com, em, o, as. Aqui faltou o S, viu? Nesses dois. Dá para entender, meus irmãos? Então, aqui vem as observações. No substantivo e no artigo neutro, o caso nominativo é igual ao acusativo. Depois, as grafias dos casos genitivo e dativo, singular e plural, substantivos e artigos são iguais às do substantivo masculino e dos artigos masculinos, respectivamente. Portanto, a declinação é mais simples do que a do masculino. E por isso que nós começamos com a do masculino. A denominação do substantivo e do artigo fica assim. Veja aí na sua tela. Biblion, como é que fica? Caso, não é? Gênero e número. Caso nominativo ou acusativo. Pode ser os dois. Aqui, ó, biblion nominativo e biblion acusativo. Então tem que colocar as duas formas. Por quê? Porque a palavra está crua, ela não está dentro do texto, ela está isolada. Então, nominativo ou acusativo neutro singular do substantivo biblion. Qual é a tradução? Livro. E o tó, mesma coisa, nominativo ou acusativo, porque pode ser aqui, ó, tó, tó e tó. Nominativo e acusativo.
Nominativo ou acusativo neutro, singular do substantivo to. O, a. Pode ser a coisa. Podemos já observar um quadro contendo os artigos masculino e neutro. Olha aqui que interessante. Eu vou juntar e vou juntar depois o feminino. Olha que interessante. Artigo masculino e artigo neutro. No nominativo, masculino ro. No neutro, to. Genitivo singular, u, tu. Dativo singular, o, to. Acusativo, aqui faltou o tal, irmãos. É igualzinho. Eu não coloquei, tá? Tá errado. Então aqui é tu igual, to igual, e aqui acusativo singular eu pus o tal, certinho. Tom e aqui é to. Então, voltando, to, repete no acusativo, to. E o tu e o to vem daqui de dentro. Pena que eu esqueci o tal aqui. Igualzinho. Igual. E aqui, agora aqui eu pus. Roi, nominativo plural. E do neutro, tá. E o genitivo plural e dativo plural, respectivamente, ton, ton, igual. Tois, tois, igual. E acusativo plural, repete o tá. Então, voltando aqui, quem conhece no artigo grego o nominativo singular, sabe o acusativo singular. Se conhece o plural, sabe o acusativo plural. E se conhece os artigos do masculino singular e plural, do genitivo e do dativo, vai saber também o neutro, porque é uma repetição de grafia, respectivamente, no singular e no plural. Tá ok? Então, essa é a grande coisa de hoje. Quero que você entenda isso. Porque, organizando agora o seu pensamento, chegando na parte final da aula, nós vamos trabalhar com Filemon. O que nós temos que saber? Nós começamos na segunda declinação, no paradigma logos masculino. Por quê? Porque eu faço essa declinação. Depois eu vou usar aonde? Tanto no substantivo como no artigo eu vou usar aonde? No substantivo neutro e no artigo neutro. No substantivo neutro, da onde é que eu vou tirar o final do genitivo e do dativo? Eu vou tirar do masculino. E no artigo neutro, genitivo e o dativo, tanto no singular como no plural, eu vou tirar igualzinho o do genitivo e do dativo no masculino. Lembrando que a tradução é que vai ser diferente, mas a grafia é igual. E outra coisa interessante, se eu sei o nominativo singular, eu sei o acusativo singular dos substantivos neutros de segunda declinação. Se eu sei o nominativo plural, eu sei o acusativo plural, porque são iguais em grafia. Só a tradução que vai ser diferente. Ok? Vamos voltar então aqui para a nossa tela. E nós vamos... Deixa eu voltar aqui você. Nós vamos entrar agora no texto. Nós vamos olhar o texto de Filemon para estar chegando ao final da nossa aula hoje. Ok? Então, depois eu vou construir aqui a próxima parte, que é o quê? O artigo feminino. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Nós já analisamos até o verso 5. Hoje vamos ver o 6 e o 7. Vamos ler a partir do 1. Paulos, Desmios Christo Iesu, Kai Timótheos, Roadelfos, Filemone to agapeto, Kai Sinergo Remon. Então, Paulo está falando que é prisioneiro de Cristo Jesus, e Timóteo, o irmão Timóteo, a Filemon, ao amado irmão Filemon, ao amado Filemon e companheiro nosso. Então, os dois estão mandando essa carta. E a Áfia, Tenadelfe, Caia, Arhipo, To Sistratiote, Remon, Caite, Catoicon, sua eclesia. Então, a Áfia, a irmã Áfia, e a Arquipo, o que? Companheiro de luta nosso companheiro de luta, e também o que? O que está juntamente na igreja, juntamente com Filemon.
Haris Himin Haerene apó Theopatros Remon Kai Kyrio Jesus Christo. Graça a vós outros, graça a vós outros, e paz. Da onde? Ó, apó aqui, ó. Então, prosesenecapó. Então, essa paz sai da onde? De Deus. Apó Theu, Patros. Deus Pai nosso, a graça e a paz que vem de Deus Pai e também do Senhor Jesus Cristo. Kyrio Jesus Christo. Aristo, eucharisto, toteo, mil pantotemineian, supoiúmenos epitoproseuchon mu. Eu me alegro em Deus, no meu Deus, porque o que? Eu cito, eu considero a Ti, né, em todas as minhas orações, citando e praticando em todas as orações. Paulo põe em oração o segredo da vida de Paulo. E agora, o 5 diz assim: Acuon su ten agapen, kai ten pistin ren erres pros, ton kyrie Jesu kais espantas tu hagios. Então, ouvindo de ti o amor, ouvindo o teu amor e a tua fé que tendes para com o Senhor Jesus, e espantas tus hagios. O amor e também fidelidade com o Senhor Jesus e também com os santos daquela igreja, os irmãos. Agora o 6 e o 7. Hopos recoinonia tes pisteos suenerges genetai en epignosei pantos agathu tu en remeis eis Christon. E eu traduzi aqui, ó, para que a comunhão da tua fé torne-se em reconhecimento das coisas éticas e divinas, de todo bem em nós para Cristo. Arrumando, para que a comunhão da tua fé se torne em reconhecimento de todas as coisas boas em nós para com Cristo. Paulo está falando que por causa disso, a comunhão que ele tem de fé no Senhor, ele possa reconhecer as boas intenções de Paulo, as coisas que ele faz em Cristo Jesus. Está mostrando que Paulo está com o coração puro no que ele vai falar. Harangar polen es ron kai paraklesin epitenhp surroti ta splanrina ton hagio anapepautai dia suadelfe. O que eu quero chamar a atenção? Eu esqueci aqui. Olha aqui, ó. Tu, en, eis, always aqui também, o pros, são o que? Coisas que nós já aprendemos em nós, aqui ó, em nós aqui, nós vamos aprender ainda. Eis Christo, ó, Christos, no nominativo, sendo que o eis pede o que? O acusativo, então fica tom. Agora aqui, porque a alegria muito eu tive ao pé da letra e consolação, alegria muito eu tive e consolação, paraclesin, de paráclito, consolação, consolo, epitenhp, a respeito, a respeito do amor de ti, do teu amor que tá esplândida e das ternas misericórdias para com os santos. Anapepautai. Isso aqui é um verbo que a gente vai aprender ainda, está no tempo perfeito, que não existe no português. É muito poderoso. E diz o que? Tem permanecido, ou seja, acontece no passado e ainda permanece no presente. Dia sua adelfe. Tá vendo a adelfe aqui? Eu grifei também porque nós já conhecemos. Não é? Por meio de ti, ó irmã, adelfe. Está aqui um vocativo. E aqui está esplarna ton hagion. Está aqui esplarna. Então aqui eu tenho o quê? Eu tenho um substantivo neutro. Está aqui. Está no plural. Não é verdade que nós aprendemos hoje? Está no plural. Ou é sujeito ou é objeto direto. Então aqui nós temos o quê? Tem permanecido sobre os santos por meio de ti, ó irmão, né? As misericórdias.
nas ternas misericórdias tem permanecido. Alguns pontos importantes, irmãos, eu queria compartilhar agora do entendimento teológico do texto. Veja que algumas coisas interessantes. Primeiro, nós podemos ver o que? Paulo praticamente orando, né? Para que a comunhão e a confiança de Filemão em Deus fossem os fatores que orientassem, né? Para que o Filemão pudesse entender o que Paulo falaria posteriormente. Ele vai fazer um pedido por Filemão. Então Paulo está colocando diante de Filemão que o amor e a misericórdia de Filemão, a comunhão com Deus e a confiança em Deus, a fidelidade a Deus, fossem os meios dele entender que o apóstolo Paulo estava com um coração puro, boas motivações no seu coração. Isso no desenrolar do texto a gente vai ver. E também Paulo expressa o testemunho, o seu testemunho a respeito da vida irrepreensível de Filemão. Filemão era um homem espetacular. E quais as duas características da vida exemplar de Filemão que Paulo cita aqui? Era marcada a vida de Filemão pelo amor. E também era marcada pelas misericórdias dele pelos outros irmãos. O amor pelos outros irmãos e as misericórdias pelos outros irmãos. Então, possivelmente, a casa desse Filemão servia como igreja e ele talvez fosse o pastor desta igreja. Por que Paulo aguça isso, essas características de Filemão? Nós vamos ver que Paulo vai aguçar isso, porque Paulo quer que Filemão mantenha a mesma obra, ou seja, a mesma característica do trato para com os irmãos, o amor e a misericórdia. Porque tem um problema sério que Filemão vai ter que resolver, que só o amor de Deus e a misericórdia de Deus vão realmente solucionar esse problema. E nós vamos ver futuramente, meus irmãos, que a gente possa ser, né, como Paulo, que a gente possa se arriscar por pessoas que estão tendo problema de relacionamento, como Filemão e Onésimo. O contexto é de alguém que fugiu do seu senhor. Onésimo foge e depois ele se converte lá, acompanhando o apóstolo Paulo na prisão, possivelmente em Roma. Ok? Que nós possamos nos arriscar quando virmos irmãos que estão com problemas de relacionamento, brigados, ou então não tem mais comunhão, que nós possamos nos arriscar para resolver questões difíceis, para restaurar a comunhão de pessoas dentro da nossa igreja. E também, meus irmãos, que nós sejamos reconhecidos por pessoas de Deus, pessoas íntegras, com o que? No trato com os nossos irmãos, que nós usemos o amor e a misericórdia do Senhor. É importante, irmãos, ser notado por Deus e por essas pessoas como Paulo, que era um homem espetacular, um homem aprovado pelo Senhor. Que essas pessoas aprovadas pelo Senhor possam olhar para nós e vermos na marca do trato com os irmãos o amor de Deus e as misericórdias de Deus. Que sejamos amorosos e misericordiosos. Que nós sejamos homens e mulheres de paz. Que Deus possa nos abençoar. Estamos chegando ao final desta aula. Que Deus possa nos abençoar com essa reflexão final. Talvez você esteja precisando disso. Siga esse exemplo de Paulo, que se arriscou para ver a comunhão entre os irmãos. Às vezes comunhão quebrada, de irmãos de Deus, mas são homens e precisam da ajuda, senão eles não vão se voltar para Deus novamente em comunhão com o outro. E também que homens de Deus como Paulo possam falar bem do nosso procedimento para com os nossos irmãos, com amor e misericórdia, e não como pessoas briguentas, pessoas egoístas e pessoas que não perdoam. Irmãos, tem muita gente dentro da igreja que está com problemas sérios na sua saúde, porque não tem atitude de amor e atitude de misericórdia no relacionamento com os outros irmãos e às vezes dentro da sua própria casa. Pais que não se relacionam bem com seus filhos, filhos que não se relacionam bem com seus pais,
marido que não se relaciona bem com esposa, esposa que não se relaciona bem com o marido. E a minha oração agora é que Deus possa nos orientar e nos abençoar, que nós possamos, se for para ajudar alguém, possamos ajudar. Se nós precisamos de amor e de misericórdia, que Deus nos ajude. Vamos orar. Pai, obrigado por esse tempo com os meus irmãos. Quero entregar a minha gratidão por esse exemplo do apóstolo Paulo e o exemplo de Filemon, um homem amoroso e misericordioso. E o exemplo do apóstolo Paulo, um homem, um pastor espetacular, que não coloca em primeiro lugar o seu coração, os seus direitos ou a sua comodidade. Ele coloca em primeiro lugar o reino e ele se arrisca para que irmãos que estão brigados, irmãos que estão separados, possam se unir de novo, cantando no louvor a Ti e adorando na vida comunitária da igreja. Que assim seja na minha vida, na vida da minha família, da igreja a quem eu sirvo como pastor, seja na vida dos meus irmãos, nas suas famílias e em suas igrejas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa nos abençoar. Até a próxima aula e não deixe de fazer os exercícios, ok? Forte abraço para todos.